é seu, tá? Porque nós estamos aqui para sermos mudados, não é verdade? E muitas coisas que vêm para nos mudar, joga na cara o nosso problema. Joga na cara o nosso pecado. Então, não que eu vá fazer isso, mas é o que a presença de Deus faz. Porque onde Ele está, não existe pecado. Aonde Ele está, não existe escuridade. Porque Ele é luz. E se Ele é luz e nós andamos nas trevas, não há compatibilidade, não há como. É o que João vai falar na sua epístola em 1 João. Ele vai falar sobre isso. E se nós dissermos que estamos na luz, mas não andamos na luz, aí nós somos mentirosos. É a palavra que está falando. Então algumas coisas são... Eu vou falar e vou andar sobre isso. Mas eu fui chamado até a falar sobre alguma coisa que eu tinha comentado com alguns de vocês, e eu posso dizer que não todos vocês, porque não é todo mundo que vem na quinta-feira, não é verdade? Às vezes você chega mais tarde do serviço, às vezes você marcou outra coisa, está na correria, uma série de coisas que todo mundo entende. Então não é essa gama de pessoas que vem na quinta-feira. E de quinta-feira, geralmente, eu tento conversar com vocês e aprendermos juntos sobre os rudimentos, sobre aquilo que embasa a nossa fé, aquilo que nos orienta, aquilo que nos firma, para que nós, de fato, sejamos testemunhas vivas e reais do Evangelho. Testemunhas desse reino, certo? Algo que não nos torne falsos e mentirosos, hipócritas, como Jesus criticou os próprios fariseus. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que ir aprendendo, ir colocando e exercer de fato. Não algo que não existiu, que as pessoas de antes não falavam, mas algo que às vezes eu e você esquecemos de pôr em prática. Algo que às vezes eu e você esquecemos que faz parte da nossa vida mudar. Negar a si mesmo, né? Como o Heitor leu, para honrar esse que é eterno. Correto? Eu não posso fazer da forma que eu quero, eu não posso estar da maneira que eu quero. Eu posso chegar em algum momento da forma que eu estou, mas se eu permaneço da forma que eu estou, eu não sou digno de estar com Ele, porque Ele vai filtrando isso. Ele quer que a gente mude, Ele quer que a gente seja transformado inclusive pela Sua palavra e só pela Sua palavra. E eu digo isso e aí você, com certeza, eu espero que você comece a pensar naquilo que faz parte da sua vida. Sabe? Nos problemas que você tem com o seu cônjuge, nas coisas que você não aceita nos outros, mas que às vezes é você mesmo que precisa ser transformado. Eu espero que você vá pensando nisso, porque é um exercício que eu faço. Quando Deus começa a falar, William, você vai ler aqui, porque eu quero bater em você primeiro, certo? Porque Ele açoita todo aquele que Ele recebe, também está na palavra isso. E aí eu vou falar com Deus e tem coisa que o William não está 100%. O William, de novo. Então ele vai me orientar nisso. Mas antes disso, e aí voltando na questão dos rudimentos, eu fiz uma pergunta na quinta-feira de quem era Jesus, né? Quem era Jesus? E é fácil, eu não vou ficar perguntando para vocês porque às vezes dá vergonha, né? Aí você vai falar, aí você sabe a resposta, mas você fica com vergonha, muita gente olhando. Então, Jesus, quem era Jesus? E a primeira pessoa que faz essa pergunta é o próprio Cristo. Quando ele está ali em algum momento com seus discípulos, ele fala assim, quem dizem que eu sou? Quem os homens estão falando que eu sou? E aí os discípulos dele falam assim, fala que é Elias, que é não sei quem, que é alguns dos profetas e tal. E aí Jesus vira e fala, tá, e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Você que vem na igreja, que canta louvores e levanta sua mão e chora muitas vezes, né? Levanta e aquela emoção, porque está um pouquinho escuro, tal. Quem você fala que é Jesus? E isso é uma pergunta bem profunda, tá? Porque a ideia é que não seja algo que simplesmente saia da sua boca só. Tem que ser algo que eu possa perceber na sua vida. Tá bom?
Tem que ser algo que eu possa perceber na sua vida. Vocês vão bem se lembrar, por exemplo, quando Jesus está ali para ser crucificado e foi levado, esse mesmo, que inclusive, se eu não me engano, está no texto que o Heitor leu, as pessoas começam a criticar e buscar e falam assim, não, você andava com eles, você era um deles. Fala, não estava com eles. Por quê? Porque existe um jeito. Vou pegando as maneiras, a forma de andar, o pensamento. Eu vou ficando parecido com aquele que eu admiro. Não só admiro, mas acredito, eu tenho fé. Eu tenho que ficar parecido com ele e menos parecido comigo. Se a ideia é que eu fique menos parecido comigo, então algumas coisas da minha personalidade não podem existir mais. E eu estou buscando ser claro para que ninguém fale que não foi falado na igreja sobre isso. E aí quando Cristo te perguntar no dia que você estiver lá, você não use de desculpas para tentar entrar no céu e não conseguir. Tá bom? Então, mas lá em Mateus, que diz assim, Mateus capítulo 16, no versos 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu lembro que eu falei algumas coisas que eu vou repetir aqui sobre quem dizem ser esse Jesus. Quem outras religiões e seitas dizem ser esse Jesus aí. Mas por que eu estava falando sobre isso? O Evangelho de João, ele foi escrito no fim do primeiro século, tá? Entre 70 e 90 depois de Cristo. Depois, inclusive, que esses evangelhos sinótipos aqui foram escritos e também depois da morte dos apóstolos. Por que eu estou falando de João? Porque lá em João, no capítulo 1, que você sabe de cor, e você já foi ministrado diversas vezes sobre essa passagem, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que João está fazendo aqui é algo importantíssimo, que até os dias de hoje repercute. Algo que foi iniciado lá atrás. Ele foi escrito, esse evangelho, para combater uma heresia perigosa que se iniciou nessa época, que é o gnosticismo. Uma mensagem, baseada no dualismo, São dois pensamentos. Os gregos pensavam assim: a matéria, ela é essencialmente má, a matéria, e o espírito essencialmente bom. Eles não acreditavam na criação, encarnação e nem na ressurreição. Sendo assim, para eles, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não era 100% Deus e não era 100% homem. Porque se ele tinha um corpo físico, um corpo material, e de fato Jesus tinha, e se para eles a matéria é essencialmente má, ele não podia ser essencialmente bom. E não sendo bom, ele não era Deus. Então, no final do primeiro século, eles começam a negar essa divindade de Cristo, essa divindade de Jesus. E aí João, ele começa a refutar isso. Por isso que a gente vai perceber essa diferença nada sutil desses evangelhos para João.
Mateus, Marcos e Lucas, e João parece que vem falando de uma outra maneira. E sim, vem falando dessa divindade, vem falando desse poder, vem falando de que ele é Deus. E aí o que esse outro povo diz, né? O Espiritismo, ele diz assim: ele foi o maior médium, um espírito evoluído e iluminado, o ser mais perfeito que esteve na Terra. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Afirmam não haver igualdade entre Jesus e Deus. Testemunha de Jeová, o que Testemunha de Jeová diz? Afirmam que Jesus é um ser criado, que antes de vir ao mundo era o arcanjo Miguel. Ensinam abertamente que Jesus não é como Jeová. O budismo, ele diz que Jesus foi um grande mestre, tendo inclusive passado alguns anos da sua vida num monastério budista no Tibete ou na Índia. E isso eles falam que foi entre os 13 anos e os 29 anos de Jesus, porque você não tem na sua Bíblia, não é verdade? Então eles falam que esse tempo Jesus estava no monastério. Os Mormons falam que Jesus não é o Filho de Deus, não foi gerado pelo Espírito Santo, foi um espírito pré-existente, criado por Deus e irmão de Lúcifer. Diz que Jesus foi casado e polígamo. O islamismo diz que Jesus, o filho de Maria, nada mais era que um mensageiro de Deus. Nega que Jesus é o Filho de Deus, logo não é divino. Acredita que Jesus seja apenas um profeta e menor que Maomé. A nova era, Jesus é considerado um dos muitos mestres iluminados, juntamente com Buda, Krishna e outros fundadores de grandes religiões aí, porque todos ensinam a mesma coisa: como tornar-se um só caminho. E a gente refuta isso, né? A gente refuta isso. Eu dei alguns textos para vocês na quinta-feira sobre essa questão da gente ter a certeza que Jesus é Deus. Então eu vou somente falar esses textos para vocês, tá? Em Isaías 9:6, Mateus 1:23, João capítulo 1, versículo 1, capítulo 10, versículo 30, capítulo 14, versículo 9, capítulo 20, versículo 28. Em Romanos, no capítulo 9, no versículo 5 também está falando disso. 2 Coríntios 4:4 está afirmando também. Colossenses 1:15 e capítulo 2, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 7. E 1 João, capítulo 5, no versos 20. Vai falar dessa divindade de Cristo. Vai falar de quem ele era. Mas o mais impressionante é que se a gente voltar um pouquinho, no tempo, obviamente, e se a gente perguntasse para uma pessoa que quando Jesus caminhava, ele se senta no poço, porque ele estava cansado e teve sede. Essa pessoa vai falar: mestre, agora eu tenho certeza que tu és profeta. E ela vai espalhar para aqueles outros que estavam ali na sua cidade que ele era o Cristo. Sabe por quê? Agora nós vamos entrar nessa parte. Eu estou falando para você sobre a divindade. Estou falando para você que Jesus era 100% humano e 100% Deus. Eu estou falando para você que a crença que nós temos é uma crença além dessa humanidade. Porque tudo aquilo que nós vivemos e podemos experimentar só vem por causa da divindade dele. Dessa transformação e desse rompimento que só podia acontecer se ele fosse Deus. Porque em determinado momento também, ele fala de voltar para a glória que ele tinha antes, do lugar que ele estava lá. E essa glória
que você vai ver na construção, né, da terra, ali quando Deus está em Gênesis nos contando, nos mostrando sobre isso, a gente vai ver a atuação de Cristo, de tudo que Ele fez, que inclusive não parou de trabalhar. E Ele vai falar isso quando está conversando com os seus discípulos, porque meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, porque desde lá Ele vem trabalhando. E em Gálatas também vai falar de tudo aquilo que Ele fez, de toda a sua atuação nesse universo, nessa eternidade, que é uma capacidade que só Deus tem. E Cristo, Jesus Cristo no caso é Deus. Mas aí a gente vai para essa história que você conhece, que está lá no capítulo 4 de João, que diz assim: quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer dele, que ele batizava e fazia mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí, não sei se na sua Bíblia tem, na minha está entre aspas, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então, Jesus vem caminhando e vai existir um encontro, certo? E eu lembro que eu falei para vocês que todo encontro gera alguma coisa, mas o encontro com Cristo gera uma transformação real. Jesus está vindo, ele cansa, vai ali, senta e começa a ter uma conversa. Jesus faz esse convite. Jesus dá esse passo. Na verdade, a gente sempre ouviu falar que Deus dá o primeiro passo. Na verdade, Jesus dá esse passo, ele começa a conversa ali. Ele fala: me dá de beber. E aí, logo de primeira, a gente percebe essa ruptura que Jesus faz nessa tradição, nesse comportamento, nisso tudo que está acontecendo. Primeiro porque ele vai falar, e aqui não é só a questão de falar, né, com uma mulher ou com um samaritano. Porque o que acontece aqui? A gente sabe que lá quando o reino começa a sofrer a divisão, então a gente tem o reino de Israel unificado, certo? Para quem não conhece, que é novo na igreja ou que só está visitando, não tem problema nenhum, mas vocês que já caminham há um tempo aqui, então você tem o reino de Israel, Saul, Davi e Salomão, e aí há de fato a ruptura, porque já tinha uma desavença ali quando Davi inicia o seu reinado, ele reina um tempo num lugar, depois é unificado, então há a ruptura, e dessa ruptura, uns reis se comportam maus, os outros mais ou menos, no final dessa dinastia vai começar a se perder. Esses primeiros, reino do norte, reino de Israel, se perdem, aquele povo que domina ele faz uma mistura, né? Já não existe mais essas 10 tribos que estavam ali no reino do norte. E aí esse pessoal do sul não considera, então, eles puros, né? Não consideram um povo íntegro, porque eles estão misturados. Então vem disso.
Mas, quando a gente para pensar aqui, fala assim, mas os judeus não se dão com os samaritanos. Só que, quando os discípulos de Jesus estão voltando, porque eles fazem o quê? Jesus vai na frente, para, cansa, está lá. O que os discípulos de Jesus estão fazendo? Vocês se lembram? Eles foram na vizinhança comprar coisa, certo? Então eles têm que falar com o samaritano, correto? Eles não vão deixar de falar com o samaritano. Como que vai fazer? Eu nem sei se existia Libras naquela época. Mas eu vou ter que me comunicar, vou ter que ter alguma reação, vou ter que falar com as pessoas. Então, na verdade, eles evitavam usar os mesmos utensílios. Eles evitavam, inclusive, usar as jarras, usar isso. E Jesus está fazendo o quê? Me dá de beber. Jesus chegou sem nada. Só eu tenho jarra. Como que você está pedindo uma coisa para mim? Se eu não vou dividir com você, eu não posso dividir isso com você. Então Jesus está quebrando uma série de coisas quando a gente começa a perceber aqui, em detrimento, obviamente, da salvação e do reino. Então, ela disse, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus, se conheceras o dom de Deus, se você soubesse o presente de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É óbvio para a gente hoje que é algo espiritual. É óbvio para a gente hoje que é algo que vai além disso daqui. Mas como eu acredito que eu tenha falado isso nessa quinta-feira, que eu nem lembro que dia que foi, mas muitas vezes na nossa vida a gente está atravessando, está passando porque a gente está preocupado e só está entendendo o material. Deus está falando com a gente no espiritual, num nível diferente, e a gente está preocupado com o material. A gente se coloca da mesma maneira que Nicodemos, que doutor da lei, entendedor, uma boa pessoa, fazia tudo certo. Eu até comentei com o pessoal hoje de manhã, fazia as coisas certas. Se você for ler, Nicodemos não era corrupto, Nicodemos não era uma má pessoa, ele não saía das suas obrigações, ia para o bar, ficar jogando conversa fora com os outros fariseus e os outros doutores da lei. Ele era justo, ele fazia as coisas corretas. E Jesus estava falando com ele, você precisa ser transformado, querido. Isso tudo que você faz de justiça, tudo que você faz de bom, eu preciso estar aí. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Não basta isso que você faz com a sua própria mão. Não basta isso que você faz com o seu próprio esforço. Não basta isso que você acha que é justo aos seus próprios olhos. Não basta. Não estribes os seus caminhos no seu próprio entendimento, está em Provérbios, nos ensinando a caminhar. Então ela está preocupada com o material, mas é óbvio que ela está preocupada com o material, ela não sabe nem quem é. Por isso que Jesus fala, se você soubesse, se você estivesse de fato entendendo, se você quebrasse essa barreira visual, você ia entender. Mas vamos continuar. Ela respondeu, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Então o poço é fundo. Aproximadamente 30 metros tinha esse poço, tá? Hoje em dia está um pouquinho mais profundo, se eu não me engano, quando eu estava verificando algumas coisas. Mas naquela época, mais ou menos 30 metros. Não tinha como, né? Você precisa de corda, você precisa de um balde, você precisa de jarra, você precisa de uma série de coisas. És tu, ela questiona, porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. E aí Jesus começa a mostrar para ela a diferença, que ela não está falando com um simples cara, com uma simples pessoa que uma hora parou ali cansado e com sede.
Porque de primeira você vai perceber o quê? Ela não é uma pessoa leiga. Por mais que ela seja ridicularizada pelo povo judeu, por mais que o comportamento seja esse, inclusive pela a cultura da época ridicularizada pelos homens ali, ela conhece. Porque ela fala, ó, você por acaso é maior que Jacó? Você por acaso, quem é você para fazer tal coisa? Onde beberam os filhos dele e o gado? Então é uma pessoa que conhece, não é uma pessoa leiga. E aí Jesus começa a falar com ela, ó, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Como ele fala outrora, que esse pão é o pão que perece, mas se você comer do pão da vida, aí você terá vida eterna. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está vindo para comer o pão que perece? Nós seríamos aqueles que estariam ali só porque Jesus faz milagre? Nós seríamos aqueles que vão junto com a multidão caminhando sem entender quem de fato é quem transforma? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós temos uma rotina. Nós viemos, nos congregamos, nós viemos no culto de quinta, de domingo, eu falando essas coisas, eu me recordo que eu já falei isso para vocês. E aí, parece que em alguns momentos e trajetórias das nossas vidas, nós não somos nem impactados por conta disso. De que nós estamos levando o evangelho de qualquer maneira. Que nós estamos levando a vida como se não fosse acabar. De que não há uma espera em um lugar. De que Ele que fez tudo isso e está no encontro que teve com cada um de nós, mostrando o que é a vida real, mostrando o que tem que mudar, mostrando como que você tem que caminhar, parece que a gente leva de qualquer jeito, porque a gente não muda nosso modo de viver. O nosso modus operandi é o mesmo. As nossas fraquezas são as mesmas. Nós não temos sede. Não é só o fato de estarmos preocupados com o material. É o fato de que, como que você vai entender o espiritual se você nem sabe o que está acontecendo? Porque o que nos falta é fé. É pela fé que você quer que Ele é o Filho de Deus. É pela fé que você vai entender que Ele é o verdadeiro Deus. Que veio em luz e os homens não aceitaram. Porque não sabiam quem Ele era. E aí a gente se alimenta, a gente canta, a gente ouve a palavra, faz cara de inteligente que está entendendo as coisas. Não, é isso mesmo, Deus é magnífico, olha o que Ele faz. E a gente vive do mesmo jeito. A gente fala que Deus é bom. E reclama nas nossas caminhadas desse cuidado de Deus. Eu vi uma frase que dizia assim, basicamente, eu não lembro exatamente como que está, mas se você pede para Deus mudar os planos e fazer a vontade dEle, na nossa vida, na sua vida, não fique revoltado quando Ele frustrar os seus planos. Porque isso é um juramento em vão. Isso é um voto de tolo. Se a gente não está disposto a fazer aquilo que Ele quer. Lembra que todo encontro com Ele há uma transformação. Todo encontro com Cristo há transformação. O Heitor também citou sobre Paulo. Quando Jesus encontra Paulo, há uma transformação. Quando Jesus encontra Zaqueu, há uma transformação. Não há desculpa, Senhor, eu vou devolvendo devagarzinho, sabe como é? Tem umas contas que estão meio apertadas, tal. Não. Não, é dentro, há uma transformação, há uma vergonha existente ali. Essa vergonha faz com que não, Ele me ama muito, Ele quer transformar minha vida muito. Tem que ter disposição.
Não fique esperando o Espírito Santo deixar você um pouquinho mais quente e você sentir um arrepio e falar, nossa, agora eu estou diferente. Não é isso, querido. Não é isso. Se você assumiu responsabilidades, haja com essa responsabilidade. Se você tem e você percebeu, se alguém falou e você dá crédito a essas pessoas que falaram para você que, pô, eu acho que tem que mudar um pouco a trajetória. Mude a trajetória. Não fica dando desculpa. Não fica jogando o evangelho no lixo. Não fica andando como pessoas órfãs. Que vem aqui e fala que tem um pai, mas fica vivendo sem pai. Porque não quer obedecer. Porque não quer fazer. Minha filha está com essa mania. A menor. Você dá uma chamada de atenção, você não é mais meu pai. Tá, você pode falar o que você quiser. Vou continuar sendo seu pai. A Beth chama a atenção, você não é mais minha mãe. A gente fica assim, sabia? A gente fala, Senhor, Tu és meu Deus, Tu conheces o futuro, né? É eterno, é o passado, presente e futuro. Tu sabes o que está na minha vida lá na frente. Senhor, põe as Tuas mãos. Aí Deus põe a mão. Aí a gente reclama com Deus. Fala, não é isso, Senhor. Não, se fosse isso eu não tinha nem te pedido. Como crianças mimadas que não conhecem a palavra. E a gente fica mimado porque não conhece a palavra. Porque por falta de conhecimento é que meu povo perece. É o que a palavra diz. E aí eu fico me perguntando, será que a gente esquece o que foi dito, o que foi lido? E eu não critico você, porque eu também, a minha memória é ruim. Ou a gente não lê para não ser questionado? Porque é gostoso ser criança. Porque é legal tomar o leitinho. Porque mastigar, às vezes dá preguiça. Dependendo do que você morder, quebra o dente. E aí a gente não quer, a gente quer ficar tomando leitinho. E eu lembro que eu até comentei hoje também, que eu falei assim, muitos de nós aqui, gente, a gente não é mais ovelha não, tá? Mas você quer continuar ovelha, porque já que a gente foi instruído, foi ensinado que a ovelha não enxerga direito, aí o pastor tem que ficar, então a gente se faz de cego. A gente não é mais cego. Mas a gente se faz de cego para quê? Eu sou ovelha. Então eu vou me fazer de cego, assim ninguém me cobra. Eu não vou fazer nada. Há responsabilidades. Meu pai falava da questão da doença, de que a igreja tem a sua doença espiritual e física, e às vezes a espiritual interfere e você fica doente fisicamente. Jesus se deparou com isso. Só que se você não tomar uma atitude, você não vai fazer nada. Nada vai mudar. E aí não adianta você culpar o outro. Quando a mulher está tendo esse encontro, Jesus tem um objetivo. Ela diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É contínuo, é algo que não para, é algo que está saindo de dentro de você, não vai parar mais, você não vai precisar ficar buscando em outras fontes. Você não vai precisar ficar fazendo em outro lugar, ela jorra dentro de você, porque agora ele habita em você, mas ele só pode habitar em você se não há trevas em você, se não há pecado em você. Porque ele e o pecado não conseguem coexistirem. Está entendendo? Agora, se o seu desejo é ter pecado, também não tem problema nenhum. Só lembra que muito provavelmente você não vai estar nesse lugar que ele está preparando.
Porque também, né, meu filho, não adianta você falar de Jesus, mas não segue os ensinamentos. Você falar que crê em Jesus, mas não anda com ele, não muda em detrimento da sua maneira de viver, daquele reino que ele quer estabelecer, das coisas que ele quer fazer. Você não quer fazer nada do que Cristo fala para você fazer, mas você quer morar no céu? Não dá. Não dá. Você caminha para ir para o inferno e quer morar no céu? Não dá. São comportamentos diferentes. E, de novo, volta para a terra, tá? Eu não estou falando de matar, de roubar. Aqui você não faz isso. Porque aí fica fácil falar, esses bandidos, né, tal, também tem a saidinha. Aí você começa a criticar um monte de coisa. Mas você é caluniador, você é fofoqueiro, você reclama por tudo, você não dá graça por nada. Você não ora, você não medita na palavra, você não conversa nas suas reuniões em família ou com os amigos, você não canta salmos, você não glorifica o nome dele, você não está preocupado com isso, você xinga o time que fica perdendo, não é verdade? Bando de gente ganha dinheiro e não consegue chutar uma bola direito. Aí você está preocupado com isso. E Jesus está falando para você, meu, é outra coisa. O que eu tenho para você é outra coisa. Só que aí eu quero ficar parecido com o quê? Eu quero ficar parecido com esses que estão no mundo. Eu quero andar conforme aqueles que eu vou aceitar que estão no mundo. Eu quero me encher dessa água que o mundo dá. Não importa se não vai ficar jorrando. Eu vou lá e compro de novo. E é tão interessante porque Deus ele fala assim, vem, pega aqui. Você não vai precisar gastar para comprar. Aqui você vai ter vida. Pega o pão, pega o vinho, pega isso para você ter vida sem você gastar. Mas a gente prefere gastar. E eu estou falando de dinheiro não, tá? Você está gastando a sua vida. Você está perdendo as suas oportunidades. Você não está remindo o tempo. Você está conversando, Deus falando com você de algo espiritual e você está perdendo tempo no material. Material que eu falo não é que você não pode comprar as coisas, tá, pessoal? Estou falando da preocupação aqui. Você briga com o seu irmão, você discute e você acha que é isso aqui que é o problema. E na verdade você está ofendendo a Deus. Porque também João vai falar que como que você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Você é mentiroso. Não tem como. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Percebeu? Ela continua, ela está preocupada. Não estou falando que ela está errada, mas ela ainda está preocupada, porque, gente, a gente aqui no progresso todo, imagina você ter que ir, caminhar, andar uma longa distância. Às vezes você nem precisa ir muito longe. Você vai levar o lixo do seu apartamento, né? Nossa, a lixeira é mó longe, né? O pessoal podia colocar uns carrinhos para ajudar nós. Pô, eu tenho que andar até a lixeira. Aí eu já fico com preguiça, né? Aí a mulher está lá, ela caminha, ela vai com o balde. O balde não vai voltar vazio. Ele vai voltar cheio, é pesado. Então ela é legítima a preocupação dela. Ela fala assim, não, me dá dessa água, eu quero dessa água. Porque aí, imaginou? Uma água que não para de jorrar? Não, eu quero disso. Eu não preciso vir aqui mais. Eu não preciso me preocupar mais com isso. Eu não preciso ficar aqui carregando nada. Eu não preciso nem ficar olhando para a cara dos outros e um judeu me encontrar e ficar falando comigo. Mas existe um propósito no encontro. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Olha que interessante, né? Jesus ele para, ele fala assim, ó, eu estou com sede. Meu. Ele tem a fonte da água, ele fala isso depois. Como que você está com sede se você tem água que fica jorrando o tempo todo? Mas existe um objetivo. Estou com sede, você pode me dar?
Não, mas você é judeu. Meio sem sentido a conversa parece também, né? Você é judeu, eu sou samaritano, sou mulher também. Como que você, sendo judeu, fala comigo? Ela nem respondeu o que Jesus perguntou. Aí, ele fala assim, ó, se você soubesse quem te pede, você não ia nem ficar questionando muito aí, você ia ficar grata. Também não respondeu o que a mulher estava falando. Aí, eu quero então. Eu quero. Curiosidade, né? Vontade. Eu quero isso. Maravilha. Você quer isso? Você quer uma água que jorre sem parar? Você quer algo que vai estar dentro de você e vai transformar? Você quer algo que vai além do seu entendimento, da sua compreensão? Quero. Você quer viver isso daqui? Quero. Quero tudo isso. Vamos, vamos. Chama seu marido. Isso aqui não é porque, chama o seu marido. Aqui Jesus está mostrando para ela o pecado dela. Lembra que eu falei para você da exposição? Lembra que eu falei para você que no encontro com Cristo tem algo que vai vir à tona? Não é o William que vai falar aqui o pecado de vocês aqui agora, vamos falar e nós vamos orar pelo pecado das pessoas aqui. Não. É Jesus no encontro com você que ele fala, eu quero habitar dentro de você. Eu quero que jorre isso. Eu quero caminhar com você e você viver coisas maravilhosas. Eu quero. Mas para isso acontecer, algumas coisas vão ter que sair. Vai e chama o teu marido. A mulher responde, não tenho marido. Aí Jesus fala, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então Jesus ele mostra para você seu pecado. E olha, por isso que eu falo, o comportamento dessa mulher quando a gente não tem conhecimento, quando a gente é uma pessoa ignorante, quando a gente não busca entender as coisas, a gente faz manha, bate, né, faz um monte de coisa, bate o pé, se joga no chão, você até quer dar um presente para a criança. Fala, agora não vai ter mais. Você ia ganhar, mas quando chegasse lá, agora você está jogando aqui, não vai ter mais. Pensou se Deus fizesse assim com a gente? Reclamou, bateu o pé. Agora, só daqui 10 anos, para aprender. Estou te ensinando há tanto tempo, William, 40 anos, está batendo o pé de novo? Mais 40 anos. Só porque você fez isso, vou fazer igual eu fiz com o povo. Era para ser 40 dias, você resmungou, vai caminhar 40 anos. A mulher não. O pecado dela foi exposto. Ela não falava para ninguém isso. Tinha aqueles que conheciam na vizinhança, muito provavelmente. Mas Jesus, ele chega lá, fala, agora você falou certo. Aí ela fala, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Quando a pessoa fala, né, parece que a gente fica inteligente, né? Agora que falou, você é profeta, né? Falou um negócio desse que eu não falo para ninguém. Mas aconteceu isso também. Jesus, logo no início da sua trajetória, quando ele está chamando os discípulos, ele chega para um e fala assim, chama os discípulos, aí eles saem correndo, um deles, eu não lembro se era Tiago, aí ele fala assim, para Natanael, vem e vê se esse não é o Cristo. E aí Jesus vai falar com ele e fala assim, mas o que pode vir desse lugar? Não tem nada de bom que vem de lá. Aí Jesus fala o que para ele? Eu te vi debaixo da árvore lá, não sei aonde eu estava e já te vi. Tu és profeta. Aí Jesus fala assim, porque eu falei para você o que você estava fazendo, você crê? Você vai ver coisas maiores do que isso. Os anjos subirem e descerem, você vai ver muito mais do que isso. E aí a mulher, ela fala, agora você me mostrou meu erro, então você é profeta. Você expôs a minha vida, você mostrou o que estava acontecendo, você é profeta. Só que Jesus, ele mostra para resolver. Se você quer uma água que jorre sem parar, que você não tenha mais sede, que na visão dela não precise vir mais aqui, você precisa arrumar a sua vida. Não dá para continuar do mesmo jeito. Vamos arrumar essa vida.
Aí ela fala assim, por isso que eu falo, né? Parece que não tem muito sentido, né? Vejo que tu és profeta. Aí, alguns estudiosos falam que nessa parte ela muda de propósito para que Jesus não continue falando disso. Então ela muda a rota da conversa de novo. Aí ela fala assim, nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se adora. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Por que ele está falando disso? Não é simplesmente uma conversa ali superficial. Ele está falando por quê? Quando, voltando lá na história, quando Israel já é a nação das 10 tribos, separada, reino dividido, com medo desse povo sair e ir para o sul, adorar aonde estava o templo, eles mesmos criam um lugar. Eles mesmos fazem um lugar lá para adoração. No caso, o rei, né? E a população vai atrás, que era Jeroboão naquela época. E aí eles criam esse lugar, com medo de perder o povo, com medo de eles irem adorar lá e não voltar mais para o reino. E aí por isso que Jesus fala, vocês não sabem, vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu que falo contigo. E aí, João, no capítulo 1, quando ele fala, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está falando do Logos, algo existencial, algo que pré-existia aquele tempo que estava ali, que ele está falando da criação, de algo que estava lá, naquele momento, já com Deus, configurando toda a terra, fazendo tudo isso. Esse Deus eterno que está falando, essa salvação que veio para transformar. A transformação só vem quando você se permite ser transformado, porque muitas vezes Jesus vem. Ele vem com a sua luz, ele vem com a sua verdade, ele vem com o caminho que tem que existir, que agora você tem que seguir, que agora você tem que estar apto a andar. E você só consegue andar nesse caminho quando? Quando eu nego a mim mesmo. Quando eu tomo a minha cruz e vou seguir ele. Esse caminho que nos traz vida, porque ele tem essa água e ele é o pão da vida. Esse Deus, esse Jesus, que quando você não consegue falar, você às vezes nem se expressou, mas ele já te conhece. Davi fala disso, ele fala, quando eu estava no ventre da minha mãe, tu já sabias todas as coisas. É esse pensamento que a gente tem que ter. Essa construção da nossa fé e esse ápice onde nós temos que chegar, ele só vem quando a gente lê. Quando a gente se junta para falar desse reino. Quando a gente entende que é mastigando, que é se alimentando da palavra, que é buscando o entendimento, é somente nisso que há crescimento. Se nós... Gente... A gente tem uma dificuldade, ou não sei se é proposital, mas a gente pega e faz assim, algumas coisas a gente tem que fazer. E aí a gente joga a responsabilidade para o lado. Isso é normal, inerente do ser humano. Mas a gente é de fato bom nisso. A gente é muito bom nisso. A gente pega e a gente tem que evidenciar algo. Não é evidenciar aqui. A gente se conhece. Vocês me conhecem. A gente canta.
a gente louva, a gente adora o Senhor, através da nossa caminhada, através dos nossos procedimentos e uma série de coisas. Então, não é só aqui que você tem que mostrar a sua diferença. Não é só aqui que você tem que fazer algo que fale desse Cristo, diante de tudo aquilo que Ele fez. É óbvio que é na vizinhança. Não é o que acontece? Ela pega, e aí vamos continuar a história. Fala assim: neste ponto, chegaram seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas, né? O que você está fazendo com essa mulher? Ou por que falaste com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Então aqui tem mais um ponto. Muito provavelmente ela deixou o cântaro de água para Jesus beber a água. Ela não ia esquecer, ela fazia isso todo dia. Ele deixa lá para Jesus saciar a sua sede. Impressionada com essa conversa, impressionada do que foi alcançado, aquilo que entrou, da forma que falou, dos paradigmas quebrados, de como foi acolhida, de como que foi transformada. Aí ela fala assim: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Olha que interessante. O que Jesus disse sobre a mulher? Que tudo que ela tem feito não foi coisa errada? Não foi do seu pecado? Não foi aquilo que precisava ser arrumado? Foi isso que ela falou, e ela fica maravilhada, falando: ele me mostrou o que eu estou fazendo errado para eu me arrumar, para eu ser transformada, para eu conseguir falar. Agora eu não preciso estar mais preso aqui, vocês têm que conhecer esse que tira as vendas, que desmascara, que tira o véu dos nossos olhos, que tira aquilo que encobre o nosso coração. Ele conhece o coração. É desse coração que procedem as saídas da vida. É desses olhos que aquilo que você vê pode te infectar. E ela viu a luz. Ela conseguiu enxergar isso diante dessa conversa, diante desse pequeno momento onde eles comungaram de uma conversa. E entendeu o que ela procurava, porque é isso que eu estava falando para vocês. O que a gente tem procurado? Porque se você não tem sede de Cristo, você não vai conseguir. Ela conhecia, ela questionou sobre várias coisas. Eu quero adorar, eu quero servir a esse Messias que está para vir, eu quero de fato adorar a esse Deus, mas vocês falam uma coisa, os outros dizem outra coisa. Como eu adoro? Como você adora? Qual que é a motivação? O que você tem procurado? O que você tem que deixar? O que nesse encontro tem que cair? O que tem que ser desfeito? O que você está disposto a ser depois de Cristo? Ela vai e fala: vocês têm que ir lá. Você tem que ver o que ele falou. Ele falou das coisas erradas que eu tenho feito, para eu me acertar. Aí Jesus, os discípulos falam com ele vai falar de como a gente tem que estar preparado, porque as coisas já estão aí, já estão às portas. E aí depois, lá no versículo 39, está assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo o que tenho feito. O evangelho é para transformar comportamento. O evangelho é para transformar a sua vida. O evangelho, ele vem para que você não faça as mesmas coisas. Ele não compactua com isso. Ele vem para bater de frente com aquilo que você está fazendo, inclusive com aquilo que é justo aos seus próprios olhos. Por isso que eu falei de Nicodemos. Ele fazia o que era justo. Ele fazia o que era certo. Ele não estava roubando. Ele não estava fofocando.
ele não estava enganando, ele estava meditando na palavra, ele guardava a lei, ele era do sinédrio, ele era uma pessoa considerável dentro daquele sistema e precisava nascer de novo. Então esse encontro não é, você é justo, esse daqui é injusto. Todos nós pecamos. Todos nós estávamos longe. Todos nós merecemos o juízo dele. E como Augusto Nicodemos diz, que se você for para o inferno, você ainda tem que levantar a sua mão e falar: Senhor, obrigado porque a sua justiça está sendo feita e eu estou no inferno. Mas é a graça dele que vem, é a transformação que vem através da palavra dele, do encontro dele. É isso que tem que entrar no seu coração e trazer mudança. Mas você precisa ter sede. Você precisa querer, como Davi falava, que eu anseio por isso. Senhor, não retires de mim o teu espírito, esteja comigo, eu preciso disso. É isso que me dá vida, porque tua graça é melhor que a vida. Porque o seu cuidado é melhor que tudo isso. Você quer me transformar e eu quero ser transformado. Você quer habitar em mim e eu quero que o Senhor habite em mim. Então logo eu não posso ser o mesmo. E aí, por isso que Paulo fala, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo vive em mim, miserável que sou, porque eu quero essas coisas, eu não consigo me livrar disso, mas o Espírito é forte, ainda que a carne seja fraca. A mulher desejava, eu quero adorar, eu quero servir a esse Deus. Me ensina a servir a esse Deus, porque eu espero o Messias. Você não precisa esperar o Messias, eu que falo com você. Se você estiver pensando só no material, se você estiver nesse plano, você não vai ouvir a voz dele. Se você estiver nesse plano, você não vai entender o toque dele. Se você se preocupar só com as coisas dessa vida, você não vai ser transformado. Porque você quer resolver seus problemas diários. Porque você quer resolver somente as coisas que são palpáveis a você. E Ele quer te curar e transformar e mostrar a você que o que Ele tem não é palpável, mas dá a vida eterna. E aí você pode habitar com Ele. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse ali. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e voltaram e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Então, nós cremos sim pelo testemunho dos outros, nós cremos também pela experiência própria. Mas nós temos que crer e permanecer nele. Eu posso olhar e ver as coisas maravilhosas que Deus faz e fez na vida de vocês. Isso me motiva, isso continua. Eu falo, é o testemunho de vida, olha o que Deus está fazendo, isso vai. E aí Deus faz na minha vida, Jesus faz na minha vida, isso é um testemunho pessoal, é uma experiência pessoal de algo disponível que estava em mim, que eu buscava, porque eu sabia que dele podia vir a água viva. Porque eu entendia que somente a vida vem de Deus. Por isso que Jesus é Deus. Porque se Ele dá vida, e se Ele faz jorrar algo, que é algo que somente Deus pode fazer, Ele é Deus. Eu quero rapidinho, e aí você me acompanha, lá em Provérbios, no capítulo 8, eu não vou ler todo não, mas depois você lê todo, porque você vai entender e vai ficar mais bacana. No versículo 22 diz assim, capítulo 8 de Provérbios: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas.
Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. E era o seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia e noite as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Esse que está sendo descrito aqui é Jesus. Esse que foi falado pelo sábio é o Cristo, que é Deus, que estava no princípio antes de tudo ser feito, antes de tudo ser formado. E o mais interessante, antes do pó da terra existir, ele estava lá. E também diz que é algo que Jesus fala, não é verdade? Porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Aqueles que guardam as palavras de Cristo. Aqueles que guardam as palavras de Jesus. Esses são felizes. É isso que a mulher fez. Ela tinha uma concepção. Ela entendia algo. Mesmo assim, ela duvidava de algumas coisas. Mas quando Jesus apareceu e falou para ela coisas que ela não imaginava, quando ele quebrou paradigmas que ela não imaginava. E aí, isso que é interessante também, porque Jesus ele vem quebrando isso. Ele vem demonstrando que transpassa essa barreira que os humanos, que nós fazemos, e que foi feito. E Deus ele quebra isso. Porque ele se permitiu habitar aqui. Ele se permitiu ser revelado em perfeição através de Cristo, tentando e buscando habitar dentro do ser humano, que só tinha trevas. E ele não pode existir com as trevas. É como se fosse um paralelo de judeu conversando com o samaritano, que não podia acontecer. Eles estabeleceram isso, foi dessa maneira. Mas Deus, ele conversa conosco, ele quer habitar dentro de nós, que não merecemos, que não somos nada, que pelas obras mais límpidas e fiéis que podemos fazer, ainda assim não merecemos. Ele busca morar em nós, para tirar toda escuridão, para tirar todas as trevas, para tirar todo o problema, para que ele habite e faça de nós testemunhas do seu reino, falando e buscando, agindo e sendo transformado e transformando pessoas para glorificar o nome dele, para que as pessoas creiam através daquilo que você vai falar, de que você tem que ouvir o que ele falou a respeito de mim, para que haja vida. Amém, queridos? Feche os teus olhos, querido. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor se faz presente, Deus, e